Escolher um celular não é uma tarefa fácil, principalmente com as empresas lançando tanta coisa igual no mercado. A falta de concorrência também ainda está atrapalhando nessas horas, porque nós não temos ainda muitas marcas no cenário de tecnologia aqui no Brasil. Algumas estão chegando, mas não estão consolidadas. Então eu fiz uma lista com alguns smartphones que eu testei e que eu não recomendo, para tentar afunilar suas opções e te ajudar a escolher os melhores telefones do momento. Se você gostar de algum deles, tem links na descrição. Comprando por lá vocês ajudam a gente. E uma dica muito boa é também ficar de olho nos nossos grupos de oferta. Eles estão no Telegram e no WhatsApp, tem link aqui embaixo, tá, para vocês olharem. E todos os dias tem uma curadoria completa, feita pela equipe, do que tá barato. E tem muito celular por lá. Dá uma olhada então e bora começar! Bem, dessa vez eu não vou seguir uma ordem nem separar por preço, mas eu vou falando os smartphones à medida que eu for lembrando deles, tá? E eu quero abrir aqui o vídeo com o smartphone mais recente que eu testei, que é o Moto G85, já tá pra sair review dele. Por mais que esse cara tenha me agradado em muitas coisas, eu achei uma baita sacanagem a Motorola aproveitar que a Qualcomm mudou o nome do Snapdragon 695 e lançar um smartphone novo com o mesmo SoC do anterior. Começando que a Motorola mudou poucas coisas de uma geração para outra. Ela aumentou a tela, o brilho e trocou a resolução da lente frontal. De resto, é o mesmo smartphone que o G84, o que me leva ao questionamento: para que fazer um lançamento anual se a mudança vai ser tão pouco assim? Dava para chamar ele, por exemplo, de G84S ou algo do tipo. Uma coisa é você reaproveitar um projeto antigo e relançar com uma categoria diferente, como a Samsung e a Xiaomi já fazem há anos. Outra coisa é você apresentar um smartphone como um sucessor direto. E no geral sim, ele melhorou, mas por R$700 a mais quando comparado com o G84, não dá para defender ele nesse exato momento. É muito mais fácil ir com o celular anterior. A linha G é uma das mais tradicionais do Brasil e eu sei que a empresa leva isso em consideração, afinal, ela é a que está mais perto de rivalizar com a Samsung no mercado de intermediários. É um celular bonito, é um celular até que interessante, mas, de novo, não dá para recomendar ele nesse momento, com a presença do G84 no mercado por um preço bem mais baixo. Continuando sobre Motorola, eu também não posso ignorar que a empresa está querendo colocar a linha Edge num patamar que não condiz com o que ela tem entregado. O Edge 50 Fusion, que foi a inspiração para a criação do G85, também está com um preço bem acima do que ele vale, na minha opinião. Enquanto o G85 vem com uma versão 6S Gen 3 do Snapdragon, o Edge 50 Fusion vem com o Snapdragon 6 de primeira geração. Para quem não manja, o 6 é melhor que o 6S, que geralmente vai ser a versão mais capada do processador, mas mesmo assim é uma versão anterior, então é meio problemático. No caso, o Fusion é um pouco mais poderoso do que o smartphone da linha G, algo em torno de 15%. Pelo menos temos uma diferença entre eles, mas isso não justifica a diferença de preço, porque o 50 Fusion continua com traseira e laterais de plástico ou com o couro vegano da Motorola. A tela de 6.7 polegadas, resolução Full HD com 120 Hz de taxa de quadros também continua a mesma, porque até isso a Motorola cortou do público da América Latina. O modelo global veio com o Snapdragon 7S Gen 2 com 144 de atualização, mas a nossa versão foi um pouco capada. Por carregar o nome Edge, a Motorola considera esse intermediário um topo de linha e cobra por ele R$2.500. Na boa, Motorola, eu poderia falar vários smartphones que nós podemos comprar no Brasil por esse preço, que são mais potentes e com uma construção melhor, além de câmera, que eu nem vou entrar no mérito, porque já sabemos que o foco da empresa não tem sido esse, ao menos no momento. Só o Galaxy A55 já estaria bom para bater o 50 Fusion, mas também tem o S23 FE, o S22 e alguns outros. Agora, isso também não quer dizer que a Samsung seja invicta nesse mercado e não cometa os seus deslizes também. O Galaxy M55 foi um dos maiores erros que a empresa apresentou ao mercado nos últimos tempos. Com a promessa de carregar super rápido com os 45 watts que não vem na caixa, já nos deparamos com o primeiro erro, que foi a redução de bateria de 6 para 5.000 mAh de capacidade. A frente do smartphone até que é bonita, com bordas menores do que a do A55. A traseira, no entanto, é de plástico, ele tem um design um pouco mais datado e falta proteção IP67, o que é comum na linha M, tá? Não é algo que é super diferente dos anteriores. A linha M, aliás, é vendida apenas online e ela foi criada em mercados emergentes em parceria com varejistas virtuais para economizar custos de logística como galpão, estoque, aluguel, seguro e tudo isso que uma loja física embute no preço quando vende os
produtos para nós. Então, o foco dele sempre é ficar mais barato e algumas dessas reduções são muito focadas, fazem todo sentido. O IP67 é um exemplo disso. Algumas pessoas topam economizar 200, 300 reais para não ter essa função. Mas nós temos alguns outros problemas nesse celular. A configuração pode ser um deles. A Samsung trocou o Exynos 1380, que era realmente bem legal, do M54, pelo Snapdragon 7 de primeira geração no M55. Muita gente ficou animada por conta disso, o Snapdragon é melhor, o pessoal gosta bastante dele, mas foi quase o que a Motorola fez no G85, porque mudou o nome do processador, mas não mudou em nada a potência do smartphone. Eles poderiam ter colocado, por exemplo, o 7S Gen 2, ou mesmo o Exynos 1480 da própria Samsung, já que temos visto isso por vários anos e são celulares que estão indo super bem. O SOC, no entanto, não tá dando conta de fazer tudo tão redondinho como na sua geração passada. Os jogos engasgaram, a bateria tá gastando muito e o aparelho esquenta sempre que o uso começa a ficar um pouco mais intenso. Porém, o que mais me deixou chateado foram as câmeras dele, porque não é que elas não fazem fotos bonitas, é o pós-processamento que tá ruim. A selfie em 12 megapixels fica ruim e em 50 megapixels fica menos pior, mas ainda inferior à de aparelhos mais baratos da própria empresa. Para arrematar, precisamos falar de preço. Esse cara chegou extremamente caro e hoje pode ser achado por R$ 1.800. Se ele fizesse bem o que ele se propõe, que é ter essa câmera frontal melhor e ter também o desempenho de um Snapdragon, ele seria um celular muito interessante, principalmente se tivesse 6.000 mAh, mas a verdade é que não faz sentido, é muito melhor ir com o A55, que simplesmente funciona. Para quem quer colher os benefícios que o M55 poderia ter, eu vou recomendar pegar um Galaxy M35. Esse é um dos celulares com o melhor custo-benefício do momento. Ele tem o Exynos 1380, tem 6.000 mAh de bateria e a selfie melhor do que do irmão mais caro, por menos de R$ 1.500. Fora que ambos foram lançados no Brasil apenas com a opção de 256 de armazenamento, o que é realmente bom nessa faixa de preço. Antes da gente continuar, lembra de dar uma olhada no nosso grupo de ofertas, onde esses smartphones provavelmente não vão aparecer, só vai aparecer coisa boa por lá. Outra dica é utilizar também o comparador Escolha Segura, nossa extensão e aplicativo Android que compara preços, testa cupons e te permite criar alertas. Dá uma olhada nos links que estão aqui embaixo e deixa eu voltar para a pauta. E como eu disse que eu ia falar dos smartphones conforme eles fossem chegando aqui na minha memória, eu acho bom trazer agora o Redmi Note 13 Pro 5G para essa lista. Não por ele ser ruim, mas porque ele tá muito mais caro do que eu gostaria que ele tivesse. Se você achar ele mais barato do que o A55, pode comprar sem medo. Claro, sempre lembrando que ele provavelmente não vai ter nota fiscal com esse preço. Mas enquanto nós estávamos pesquisando quais celulares poderiam ou não entrar num vídeo como esse, eu confesso que eu fiquei espantado em ver esse cara por R$ 1.999. R$ 2.000 num Redmi Note, gente. Você já imaginou que iria viver para ver esse tipo de situação? E antes que você venha me dizer que a Xiaomi sempre vendeu seus telefones mais caros aqui no Brasil, eu preciso te puxar para essa triste realidade e avisar que esse modelo de R$ 2.000 é mercado cinza, não tem mais barato que ele. O preço tá caro, mas não é um telefone ruim. Ele tem traseira em vidro, acabamento muito bonito, bem próximo de um topo de linha mesmo, porém ele não é. Nas suas especificações ele tem o seguinte: versões com 8 ou 12 GB de RAM, pelo menos 128 de armazenamento e tudo isso funcionando com o Snapdragon 7S de segunda geração, que não é mais potente do que o A55. Ou seja, não tem tanta razão para o Redmi estar posicionado nessa faixa de preço. Nem no conjunto de câmeras ele ganha, porque o smartphone da Xiaomi traz um sensor principal potente, com 200 megapixels, mas a ultra-wide continua com 8 e a macro é simplesmente de 2. Então o A55 é muito mais estável em todas as funções em que ele se propõe. A câmera frontal do A55 também é capaz de gravar em 4K e a estabilização desses sensores são muito boas. Na boa, eu queria muito que a Redmi colocasse lente extras com mais qualidade nos seus smartphones, porque as fotos do 13 Pro são boas na sua lente principal e ele pode até bater de frente com o A55 nesse caso, mas quando você parte para ultra-wide, para frontal ou até mesmo para macro, ele realmente fica bem ruinzinho. Onde esse cara ganha da Samsung e de muitos outros concorrentes é na velocidade de carregamento. São 5.000 mAh de capacidade com um carregador de 67 watts. Nos meus testes ele demorou por volta de 1 hora para carregar de 0 a 100% com a proteção de bateria que geralmente a gente recomenda vocês utilizarem. É um valor muito bom. Se ele bater R$ 1.600, R$ 1.500, daí sim vale apostar nele, mas lembra que ainda vai ser no mercado cinza, então tem que comparar bananas com bananas. E antes de falar do próximo smartphone, talvez você deva ter notado
notado que eu não tô comentando muito de jogos ou de desempenho. Tirando o G85, todos os demais vão rodar com qualidade média e sem muita frescura. Só não dá para afirmar que todos eles rodam jogos pesados na taxa de quadros mais alta do aparelho. Porém, tem review de todos eles aqui no canal. Inclusive, eu vou falar de um smartphone que foi polêmico no seu review, quando eu concluí que não iria indicá-lo, mas deixa eu te explicar do que se trata. O Poco F6 é um excelente telefone, que chegou com hardware poderoso, tela bem bonita, mas um preço distante da sua realidade. R$ 2.800, R$ 3.000 por esse celular é bastante alto, porque ele tem uma estrutura muito simples, com tampa e lateral em plástico. O acabamento dele é pior do que o de muitos adversários mais baratos. Fora que um dos seus maiores concorrentes pertence à própria marca Poco, que é o X6 Pro. O F6 vem com uma câmera a menos, tem acabamento um pouco pior e o desempenho semelhante, enquanto que o preço tá mais baixo. Tudo bem, o X6 Pro foi lançado antes, então é normal cobrarem menos por ele. Só que o F6 só tá subindo de preço. Se formos olhar só as especificações, ele dá um banho em muito smartphone top por aí. O design dele é até que interessante, a tela também é bonita e vem com um AMOLED de 120 Hz, além de Dolby Vision e 2400 nits de brilho no seu pico. O SoC que comanda as operações desse cara é o Snapdragon 8S Gen 3, além de opções com 8 GB e 256 de armazenamento, que podem chegar até 12 de RAM e 512 de armazenamento. Onde ele retrocede um pouco são nas câmeras, com 50 megapixels na principal e 8 na ultra-wide. A frontal, mesmo com 20 megapixels, entrega resultados a nível de celular intermediário, com fotos pouco interessantes e gravação apenas em Full HD. Se o F6 cair para uns R$ 2.400, daí sim vale apostar nele. Por enquanto, o melhor é com o X6 Pro mesmo. Ainda falando de celulares bons, mas que a empresa errou na hora de precificar aqui no nosso mercado, o Realme 12 Pro e o Pro Plus também estão nessa mesma situação. Na tela e design, tanto o modelo comum como o modelo Plus trazem o mesmo desenho, assim como na tela de 6.7 polegadas, com resolução Full HD e 120 Hz. O brilho é baixo, mas serve para o dia a dia, com um pico de 950 nits. Agora, onde os dois se diferenciam é nos seus processadores. O Realme Note 12 Pro vem com o Snapdragon 6 de primeira geração e o Note 12 Pro com o Snapdragon 7S de segunda geração. Ambos os SoCs compartilham a mesma GPU, a Adreno 710, e também os mesmos 8 ou 12 GB de RAM, com 128 a até 512 de armazenamento. Eles continuam também iguais na bateria de 5.000 mAh e no carregador de 67 watts. Porém, a Realme determina quem é Plus e quem não é pelas suas câmeras. O Realme 12 Pro tem um sensor principal de 50 megapixels, assim como seu irmão, mas a lente zoom de 2 vezes vem com 32 megapixels e a ultra-wide com apenas 8, como no Pro Plus. Esse modelo, no entanto, recebe uma câmera de 3 vezes de zoom de 64 megapixels, além de uma frontal de 32 contra 16 do modelo mais básico. O modelo apenas Pro não está disponível oficialmente aqui no Brasil, mas aparece através do mercado cinza por mais ou menos R$ 2.700. Não faz tanto sentido, até porque o modelo Pro Plus tem venda oficial e aparece com alguns valores bem diferentes, mesmo em marcas oficiais. No Mercado Livre ele cobra R$ 2.900, na Shopee varia de R$ 2.300 a até R$ 2.700, na Amazon sai por R$ 3.000, então tá muita diferença entre eles. Por R$ 2.300... ele faz sentido. Agora, por 3.000 já é um pouco mais difícil de recomendar. Além disso, não tá claro qual que é o modelo oficial, qual que é o modelo de mercado cinza, a gente não sabe exatamente se o equipamento que vai chegar na sua casa é aquele que tem selo Anatel e que tá funcionando corretamente. Então, tem mais essa discussão que a gente precisa ter. Se o Redmi Note 13 Pro foi descartado e cobra menos, não faria sentido ignorar a Realme, que cobra o mesmo do que pode ser pago um pouco o X6 Pro. E para finalizar, que tal falar de iPhone, né? Muita gente acaba atraída por esses equipamentos mais antigos, usados e com especificações inferiores para tentar economizar. Mas eu não vou falar de iPhone 11, 12 ou 13, que já foram descontinuados pela maçã. Eu quero encerrar falando do iPhone SE 2022, o de terceira geração, como você preferir, tá? Porque sim, ele ainda é vendido oficialmente pela Apple e talvez seja descontinuado em breve, tomara, para dar espaço para um novo iPhone SE. Embora o hardware dele seja potente, a câmera até que vá bem quando comparada com um intermediário, não tem como indicar esse produto, assim, é louco. Se alguém comprar esse celular, é doido, pode internar. Se você tem um amigo com iPhone SE novo, ó, foge dele. O design datado prejudica muito a bateria. Esse celular é realmente muito parecido com o iPhone 6, iPhone 8, equipamentos que todo mundo brincava que tinham que ficar ligados na tomada. Ele é uma das últimas opções vendidas também pela Apple, com 64 GB de armazenamento, o que não faz sentido nenhum hoje em dia, e cobra nada menos do que R$ 2.500. Olha, que loucura.
Se puder, se for para pagar isso no iPhone, dá uma pesquisada e pega um modelo mais moderno, como o iPhone 12, que é só R$200 mais caro, principalmente se você for pegar um usado com uma qualidade boa. Não custa nada reforçar se você está de olho em algum desses telefones. Cria um alerta no comparador de escolha segura e também fica de olho nos grupos de oferta. Eu sei que tem muita coisa boa aqui na lista, mas precisamos ponderar um pouco a situação e avaliar se vale mesmo a pena pagar tão caro em alguns desses modelos aqui. E aí, o que você achou dessa lista? Me conta que celular que ficou de fora e qual desses você achava que não deveria aparecer por aqui. Aproveita, deixa seu like, compartilha o vídeo e, claro, se inscreve para receber mais como esses. Então é isso, eu espero vocês no próximo. Até mais!